Dizer que os últimos anos foram difíceis para a Rússia na região do sul do Cáucaso é como dizer que o governo de Keir Starmer no Reino Unido é apenas levemente impopular. Uma subestimação tão grande que beira o absurdo. Antes líderes indiscutíveis dos estados pós-soviéticos dessa região montanhosa, pouco povoada, o Kremlin agora assiste enquanto eles escapam de sua órbita. Ferida pelo fracasso dos pacificadores russos em proteger os armênios étnicos no enclave de Nagorno-Karabakh das forças do Azerbaijão, a Armênia começou a se aproximar da França e do Ocidente em geral. O Azerbaijão tem se aproximado mais da Turquia. Tanto que o presidente Ilham Aliyev conseguiu repreender publicamente Vladimir Putin depois que as defesas aéreas russas derrubaram acidentalmente um jato azeri, eventualmente obrigando o autocrata a agir de forma incomum. Ele pediu desculpas. Para um Kremlin que sempre viu a região como seu quintal, a queda do poder russo é uma humilhação apocalíptica. Outro sinal de que a operação militar especial de 3 dias na Ucrânia enfraquece a influência de Moscou e consome muitas vidas russas. Com uma exceção. Mesmo enquanto Armênia e Azerbaijão se afastam, um estado do sul do Cáucaso está se aproximando da antiga nave-mãe. Seu governo integra sua economia à da Rússia, enquanto seu líder oligarca segue o manual do Kremlin. Antes considerada a nação mais ocidentalizada do Cáucaso, a Geórgia agora afunda em repressão e autocracia. E embora haja uma infinidade de fatores locais em jogo, uma coisa é clara: a dissidência do país é a maior vitória de política externa de Putin em anos. Morte de um sonho. Agora, se você fosse fazer uma lista de verificação dos passos necessários para criar uma autocracia moderna, Tbilisi provavelmente conseguiria marcar cada um deles com um grande e vistoso tique. Houve a purga no serviço público, com mais de 800 demitidos e substituídos por capachos leais ao partido governante. A captura do judiciário, inclusive do Tribunal Constitucional, que parece hoje apenas carimbar decisões do governo. O desmantelamento da sociedade civil, já que uma lei de agentes estrangeiros, baseada na que a Rússia introduziu em 2015, ajudou a cortar o financiamento do exterior para ONGs e meios de comunicação não governamentais. Agora, até aqui, tudo isso pode soar um pouco familiar, um roteiro que já vimos ser usado antes em países como a Hungria. Mas enquanto a Hungria corroeu sua democracia a tal ponto que agora é classificada como um Estado autoritário competitivo, pelo menos Budapeste ainda permite que exista competição. Embora Viktor Orbán favoreça muito o seu lado, ainda é possível tirar o Fidesz do poder pelo voto. O pânico no círculo de Orbán mostra o medo de Peter Magyar tirá-lo do poder nas próximas eleições. Na Geórgia, porém, o governo parece ter decidido abandonar a parte competitiva e partir direto para o autoritarismo total. No fim de outubro, o partido governista Sonho Georgiano pediu ao Tribunal Constitucional a proibição dos 3 principais partidos de oposição. Líderes da oposição foram acusados de planejar golpe e enfrentam longas penas de prisão. A repressão também não está mirando apenas a elite. Em Tbilisi, manifestantes enfrentam multas altas por bloquear o trânsito ou usar máscaras nas ruas. E você pode estar se perguntando, bem, por que eles estão usando coberturas faciais, Simon? O governo instalou tecnologia chinesa de reconhecimento facial na capital para monitorar protestos contra sua tentativa de tomada de poder. Quem participar pode receber multa de 5.000 aris, cerca do dobro do salário médio mensal. E isso é apenas na faixa mais baixa. Manifestantes e jornalistas nos protestos foram agredidos ou presos. Como escreveu o especialista em Cáucaso, Thomas De Waal, para o Carnegie em setembro deste ano, abre aspas, no que costumava ser uma democracia imperfeita, mas vibrante, o partido governista Sonho Georgiano está entrando em um modo totalmente autoritário. Ele não foi o único a notar. Recentemente, a União Europeia divulgou seu relatório anual sobre países que querem entrar no bloco. Apesar de poucas surpresas, a Ucrânia está indo bem, mas precisa trabalhar na questão da corrupção. A Sérvia está indo mal. Montenegro é o queridinho. A parte sobre a Geórgia foi de arrepiar. Para quem ainda tem cabelo, hein? Quem escreveu isso? Tendo recebido o status do Canadá em 2023, a Comissão de Ampliação declarou que Tbilisi agora era apenas um candidato no nome. Como o comissário para a ampliação disse mais tarde aos jornalistas,
O relatório sobre a Geórgia foi, abre aspas, o pior relatório de ampliação para qualquer país candidato já feito. Apesar das pesquisas indicarem que 74% dos georgianos votariam pela adesão à União Europeia em um referendo na próxima semana. Apesar também de um compromisso consagrado na Constituição do país para que o governo faça tudo ao seu alcance para aderir ao bloco. Para aqueles que se lembram de como era a Geórgia nos anos 2000 e 2010, uma guinada em direção ao autoritarismo, ao estilo russo, pareceria absurda. Após a Revolução das Rosas, de 2003, Tbilisi era vista como o estado pós-soviético mais ocidental, excluindo Estônia, Letônia e Lituânia. O trauma da invasão russa, em 2008, parecia garantir que o país não voltaria à órbita de Moscou. No entanto, aqui estamos em 2025, com o sonho georgiano lançando a nação nos braços úmidos do Kremlin. Com a sensação de que as aspirações europeias do país chegaram ao fim. O que aconteceu? Como o queridinho do Ocidente no sul do Cáucaso caiu tão rapidamente sob a influência russa? Bem, por isso podemos culpar um homem. Política de poder. Se você não acompanha a política local, provavelmente nunca ouviu falar de Bidzina Ivanishvili. Ex-primeiro-ministro da Geórgia, Bidzina Ivanishvili foi eleito em 2012, mas renunciou no ano seguinte. Recluso desde então, fez raras aparições públicas importantes. Porém, esse breve resumo em 2 frases omite o principal sobre Ivanishvili. Os motivos pelos quais, mais de uma década depois de ter abandonado seu cargo de primeiro-ministro, ele ainda molda o destino de seu país. A primeira coisa a se notar é que ele é espetacularmente rico. Com um patrimônio líquido estimado em 8 bilhões de dólares, sua riqueza já foi descrita como equivalente a entre 1/4 e 1/3 de todo o produto interno bruto da Geórgia. Também é importante saber a origem do dinheiro. Ivanishvili mudou-se para a Rússia quando a Geórgia era parte da União Soviética e foi um dos poucos que enriqueceram após o colapso soviético, adquirindo infraestrutura valiosa por preços baixos. Hoje, essa riqueza lhe dá uma influência e poder que a maioria das elites da Geórgia jamais sonharia. A segunda coisa a se notar é que a carreira política de Ivanishvili não foi com algum partido político aleatório. Ele fundou o Sonho Georgiano, nomeado pela gravadora do filho rapper. Sério? O Sonho Georgiano surgiu quando a sociedade estava cansada do presidente Mikhail Saakashvili, que assumiu como reformista após a Revolução das Rosas, mas se envolveu em escândalos de corrupção e tendências autoritárias. Na eleição de 2012, o partido liderou uma grande coalizão contra Saakashvili. Também fez campanha com uma plataforma que poderia ser descrita como exatamente o oposto do que o partido defende hoje. O Sonho Georgiano, em sua versão original, era pró-Ocidente, pró-União Europeia, anticorrupção e não demonstrava interesse explícito em se aproximar da Rússia? Sob o Sonho Georgiano, a emenda constitucional de 2018 foi aprovada, estabelecendo o dever do governo de buscar entrada na União Europeia. A política moderna só existe se for bizarra. A liderança do partido até hoje ainda insiste que está aproximando o país da Europa, mesmo enquanto faz de tudo ao seu alcance para afastar Bruxelas. Nem a desconfiança do país em relação a Moscou desapareceu. Após a Guerra Russo-Georgiana de 2008, Tbilisi passou a ter 20% dos seus 69.700 km² ocupados pela Rússia. Cerca de 250 mil georgianos, vítimas de limpeza étnica na Abecásia nos anos 1990 por forças apoiadas pela Rússia, ainda vivem em alojamentos temporários. Pesquisas recentes mostram que 69% dos georgianos veem Moscou como seu principal inimigo. Então, diante de tudo isso, como chegamos a uma situação em que o sonho georgiano consegue afastar a sociedade da Europa e aproximá-la da Rússia? Ivanishvili se beneficiou do pequeno tamanho da elite georgiana. Satisfez algumas dezenas de pessoas e assim impediu que os oligarcas do país o atrapalhassem. Não é à toa que Tomás de Waal escreveu, abre aspas, até pouco tempo era possível dizer que a Geórgia tinha um governo e um partido governante.
Agora faz mais sentido falar da captura do Estado por uma elite empresarial em torno de Ivanishvili. O trauma da guerra de 2008 acabou beneficiando o partido, já que a maioria dos georgianos detesta a Rússia. Sim, mas sabe qual outro sentimento eles têm em relação à vasta nação ao norte? Medo. Medo de que outra guerra termine com sua nação sendo rapidamente subjugada e destruída. Atualmente, as tropas russas na Ossétia do Sul estão próximas da principal rodovia E60 da Geórgia, que vai para Tbilisi. Se a guerra começasse, tanques russos poderiam chegar à capital em poucas horas. O sonho georgiano explorou esse medo, apresentando-se como o Partido da Paz frente ao que seus líderes chamam de Partido da Guerra Global, que buscaria forçar os georgianos a enfrentar a Rússia. O sonho georgiano ainda atrai eleitores do interior por um motivo. Muitos acreditam que é a única coisa entre eles e o extermínio literal. Não que o medo seja o único fator motivador aqui. Enquanto georgianos comuns temem outra guerra, grandes fluxos de dinheiro russo entram no país e impulsionam o mercado imobiliário. O produto interno bruto de 2024 cresceu 94% ante 28% nos Estados Unidos da América. Segundo a revista The Economist, analistas apontam grandes fluxos de dinheiro não documentados da Rússia que impulsionam a economia da Geórgia. O lado negativo é que Tbilisi está ficando perigosamente dependente de Moscou. Hoje, 45% do petróleo importado pela Geórgia vem da Rússia, contra menos de 10% antes do sonho georgiano assumir o poder. Não é apenas o dinheiro e o medo que aceleram a queda do país para a pura ditadura. Também há muita fraude eleitoral à moda antiga. Um homem, um voto, uma vez. Quando dizemos que o sonho georgiano ainda é popular com alguns eleitores rurais, não estamos mentindo. O partido tem apoio relativamente firme fora dos centros urbanos, como outros partidos populistas europeus. Ainda assim, poucos acreditam que eles sejam tão populares quanto as eleições de 2024 fizeram parecer. Apesar de vencer com mais de 50% dos votos, o partido foi acusado de fraude eleitoral em larga escala e de intimidar eleitores. Uma análise estatística feita por pesquisadores após a votação indicou que entre 90 mil e 245 mil votos foram provavelmente fraudulentos. A reação à eleição fraudada foi tão forte que parecia impossível o partido sobreviver. Tantas pessoas foram às ruas que chegou-se a falar de uma revolução iminente. Mas, embora os manifestantes tenham saído às ruas todas as noites, desde o drama do último inverno, o controle do partido só ficou mais firme. Primeiro, o partido de oposição boicotou o parlamento. Mas, em vez de encarar isso como um sinal da queda de sua legitimidade popular, o sonho georgiano aproveitou a oportunidade para começar a aprovar leis completamente sem oposição. Depois veio a repressão aos manifestantes já mencionada. Você lembra da polêmica sobre a tecnologia chinesa de reconhecimento facial e as multas altíssimas que pessoas comuns não conseguem pagar? Mas a verdadeira mudança veio em outubro, com as eleições locais. A oposição, por estar fragmentada, não decidiu se boicotava ou não a votação. Eleitores suficientes se abstiveram, garantindo ao sonho georgiano uma vitória fácil, mas não tantos para que ficasse óbvia a falta de legitimidade do partido. Protestos em massa em Tbilisi, naquela noite, terminaram com uma tentativa frustrada de invadir o palácio presidencial. O que ocorreu ainda é debatido se foi uma revolução fracassada ou ação de agitadores infiltrados na multidão. É certo que o sonho georgiano usou o momento para justificar a proibição dos partidos de oposição e prender seus líderes. Enquanto isso, nos remete ao início deste episódio, com a repressão contínua à sociedade civil georgiana. Isso também ignora o papel de dois atores externos óbvios, a Rússia e a Europa. Começamos pela Europa, onde o canal está baseado. Como o bloco geopolítico que o sonho georgiano supostamente pretende ingressar, você presumiria que Bruxelas tem muita influência sobre Tbilisi. E teoricamente tem mesmo, mas na prática, digamos apenas que a Europa vai agir como a Europa. E com isso, queremos dizer que a resposta de Bruxelas ao colapso da democracia na Geórgia tem sido tão fraca e indecisa quanto é diante de qualquer desafio enfrentado pela União.
Enquanto ativistas pró-democracia eram presos e agredidos, a União Europeia cogitava restringir vistos que permitiriam a entrada desses manifestantes no bloco. Quando tentou tomar alguma atitude concreta, ela foi vetada pela Hungria na campanha contínua de Viktor Orbán para mostrar por que as regras de veto europeias precisam ser reformadas. Até agora, tudo normal na União Europeia, a revista The Economist propôs outra teoria. E se a abertura da porta da Europa para Tbilisi foi o que causou toda essa confusão? Atualmente, para ingressar no bloco, os países enfrentam várias exigências, principalmente relacionadas à corrupção e ao Estado de Direito. Isso é bom para cidadãos comuns desses países, mas menos interessante para o bilionário sombrio que os corrompe nos bastidores. Como afirmou a The Economist, o Sr. Ivanishvili temeu pelo seu clientelismo e entrou em pânico, segundo analistas. Ele entendeu que, se aprovasse todas essas reformas, a desoligarquização, que é o quê? Estado de Direito e Direitos Humanos, ele perderia o poder, diz Corneli Katacha, diretor do Instituto Georgiano de Política. Fim da citação. Isso reforça essa teoria. A Geórgia tornou-se candidata no fim de 2023. Só na primavera seguinte é que o governo aprovou a lei dos agentes estrangeiros e, mais ou menos na mesma época, Ivanishvili fez um grande discurso culpando a OTAN pela guerra na Ucrânia. Talvez tudo o que ocorreu depois tenha sido reação de um oligarca que viu na aliança com a Rússia a única forma de manter o poder. Falando da Rússia, o Kremlin provavelmente viu uma chance e acelerou, tentando atrair a Geórgia para o lado sombrio. Já mencionamos o fluxo de dinheiro não documentado de Moscou para Tbilisi. Também ocorreu a transferência de mercadorias sancionadas da Geórgia para a Rússia e grandes volumes de petróleo enviados ao estado do Cáucaso. Apesar disso, há razões para acreditar que Ivanishvili e seu círculo íntimo podem estar cautelosos em se aproximar demais do Kremlin. Para citar Thomas de Waal, novamente escrevendo em meados de 2024, Ivanishvili foi influenciado pela cultura empresarial e política russa. Sente-se à vontade negociando com russos, mas prefere fazê-lo em posição segura. Ele não mostra querer ser controlado por eles. A estratégia por ora é apaziguar a Rússia, não se alinhar a ela. Na verdade, parece que Ivanishvili pode estar tentando fazer algo semelhante ao Azerbaijão e conquistar o máximo de amigos influentes possível para equilibrar o risco. Além de fazer frente à Rússia, o sonho georgiano também tem tentado se aproximar da China e até tentou conquistar a simpatia de Donald Trump, escrevendo-lhe cartas elogiosas. Cartas que a administração Trump ignorou até agora. E aqui está o grande problema que Tbilisi parece enfrentar. Apesar da tentativa de equilíbrio emergencial do governo, a realidade é que está fracassando totalmente. Nos últimos 2 anos, o sonho georgiano se distanciou da Europa e sua má aproximação com os Estados Unidos da América fracassou. Enquanto isso, os chineses parecem tratar Ivanishvili, no máximo, com um desinteresse educado. Assim, só a Rússia parece realmente satisfeita com a situação. Satisfeita em seguir enviando petróleo e dinheiro para sustentar o governo de Ivanishvili. Mas a que custo? Como já vimos, depender muito da Rússia geralmente termina mal. A Alemanha percebeu isso quando Moscou cortou o gás no inverno de 2022, provocando uma crise energética em toda a Europa. A Armênia percebeu isso quando os soldados da paz russos, em quem confiava, de repente se afastaram, deixando Nagorno-Karabakh vulnerável ao Azerbaijão. A Bielorrússia descobriu isso quando o preço para sustentar o governo de Lukashenko acabou sendo transformar o país, antes neutro, em uma base para a invasão da Ucrânia. Aproximar-se da Rússia pode manter Ivanishvili no poder por hora, mas ninguém sabe o que ocorrerá nos próximos anos. Até lá, pode ser tarde para a democracia da Geórgia. Neste momento, este pequeno estado montanhoso está em uma situação estranha, avançando rapidamente para o autoritarismo, mesmo enquanto seu partido governante afirma que está se aproximando cada vez mais da Europa. Com manifestantes silenciados e partidos de oposição presos, parece ser o fim dos sonhos ocidentais da Geórgia. Como escreveu o historiador Steven Jones, o governo do sonho georgiano está em guerra com a sociedade georgiana. Infelizmente, é uma guerra que o partido de Ivanishvili
parece estar vencendo e pode apostar que essa vitória está sendo comemorada no Kremlin. Obrigado por assistir